O texto de João 15,16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, ou dei um nome, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. João 15,16. Essas mensagens, esse fim de semana, esses assuntos que vamos discutir aqui esses dias, e pretendo passar em todas as igrejas da associação, fazendo a mesma coisa, falando do mesmo tema, é por causa dessa triste constatação. Encontramos na inspiração, no espírito de profecia, uma triste constatação. O verdadeiro espírito missionário desertou das igrejas que fazem tão alta profissão de fé. Os corações já não se acham abrasados com o amor pelas almas e o desejo de levá-las ao redil de Cristo. Obrigado, Roger. Valeu, mesmo. Essa é uma triste realidade, detectada pelo espírito de profecia. O verdadeiro espírito missionário desertou das igrejas. Porém, apresento à igreja uma profecia esperançosa. Diante da triste constatação, nós temos uma profecia que traz esperança. A profecia é: tempos virão em que o poder divino fará o que, irmãos, com a igreja? Despertará a igreja. E desse despertamento resultará fervorosa atividade. Pois o vivificante poder do Espírito Santo inspirará os membros a saírem e buscarem almas para Cristo. O texto anterior é a nossa condição, pelo menos generalizada. Esse texto é a nossa esperança, o nosso alvo. É o que esperamos que ocorra. Chamados para quê? Para que nós fomos chamados? Você e eu fomos chamados por Deus. Mas para quê? Vamos entender o propósito de Deus. O mesmo texto diz assim, com destaque agora: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que você foi escolhido por Deus e recebeu um nome exaltado, um nome bendito, um nome nobre? Para quê? O texto responde: para que vades e deis frutos. Irmãos, por esse texto nós entendemos, se nós recebemos de Deus um chamado, se recebemos de Deus um nome e não produzimos frutos, nós vamos decepcionar a expectativa de Deus. O propósito de Deus será frustrado. Um outro texto que nós gostamos bastante da Bíblia, um texto muito maravilhoso. Vós sois, me ajudem, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha que maravilha. Fica bonito esses nomes na fachada da igreja, não? Olha, só aqui tem sugestão de 4 nomes de igreja: geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Mas para quê? Para que Deus nos deu esses nomes benditos? O texto responde: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu e você recebemos todos esses nomes aqui, gostamos de ler esse texto, mas não produzimos frutos, não anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, o propósito será frustrado. A expectativa de Deus será decepcionada. Olha só, Testemunho Seleto, volume 2. Chamou Deus sua igreja hoje como chamara o antigo Israel, a fim de que, irmãos, erguesse tanto Israel como nós. A finalidade, o objetivo é erguer-nos como luz na terra. E diz mais: pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-nos das igrejas e do mundo, para trazer-nos a uma santa proximidade dele. Fez-nos depositários de sua lei,
e nos confiou as verdades, as grandes verdades da profecia para esse tempo. Mas para quê? Com que finalidade? Será, irmãos, que nós somos adventistas do sétimo dia, o movimento de reforma, para batermos no peito e olharmos para as outras religiões com desprezo, para pensarmos de alguém, olha, essa pessoa não entende nada de Apocalipse, eu entendo, eu estudei, olha, essa pessoa não sabe o que significa Daniel 8,14, mas eu sei isso tudo. Será que é para causar em nós esse orgulho? Será que alguma vez nos sentimos orgulhosos do privilégio que Deus nos deu, de chegarmos aonde estamos, com a luz que recebemos? Qual é a finalidade disso? Jesus disse, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo da vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro. Sabe o que é o candeeiro, irmãos? É um local, é um lugar elevado, que Deus coloca o seu povo, é um suporte elevado, para que dessa posição nós possamos iluminar o mundo. Nesse lugar o candeeiro brilha para todos os que estão na casa. Tudo que Deus nos deu, seja bens materiais, seja a saúde, seja a inteligência, o intelecto, os privilégios, as oportunidades, o conhecimento da verdade que temos, tudo isso é um candeeiro, é um lugar, é um suporte, é uma posição elevada para de lá nós iluminarmos o mundo. E quanto mais alto Deus nos coloca nesses privilégios, mais nós somos devedores ao mundo da luz que Ele nos deu para brilhar. Os irmãos já perceberam que nas avenidas, nas ruas, as luzes ficam acima, no topo do poste? Por que as luzes não são postas no meio fio, por exemplo? Lá em cima é a posição estratégica para iluminar todos os que passam. Estar no alto, estar em cima, estar sobre, é a posição que Deus nos deu para que de lá possamos iluminar o mundo. Repito, irmãos, todo talento nosso recebido, todo dom que recebemos de Deus, tem essa finalidade, brilhar, iluminar. E muitas vezes, nós temos frustrado esse propósito de Deus. Ele tem nos dado a posição, o conhecimento, mas nós não temos correspondido à luz que Ele nos deu. Pensando sobre esse tema, qual foi a conclusão do apóstolo Paulo? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque há um ai para quem se cala? Porque há uma responsabilidade, há um compromisso, há uma dívida, há uma expectativa de Deus. Quando não cumprimos, há um ai sobre nós. Se não cumprirmos, há um ai sobre nós. E a realidade, irmãos, das nossas congregações, das nossas igrejas, a nossa realidade é que nós temos na igreja muitas pessoas que estão ociosas. Estão na igreja, mas não têm atividade. A estes a mensagem é: os pastores de Jesus Cristo devem designar alguma parte da vinha de Deus para os homens que estão ociosos na praça. Fazendo alusão àquela parábola que Jesus saiu na praça e tinha um monte de gente, de homens ociosos ali, não é? Os que nada fazem agora terão sobre si a inscrição: bem-estar, servo bom e fiel. É isso? Os que nada fazem foram pesados na balança e acharam o quê? O que será pesado, irmãos, na balança do juízo? O nosso privilégio, o nosso conhecimento, o que nós sabemos, o que nós podemos fazer com o que nós temos, será pesado. E no caso dos que nada fazem, será achado em falta. Olha, conheciam a vontade do mestre, mas não fizeram. Tinham a luz da verdade, tinham toda a vantagem, mas escolheram seus próprios interesses egoístas e serão deixados com os que eles não procuraram salvar. Alguém que vier a se perder por falta do meu contato, eu me perderei junto. Numa posição diferente. Alguém se perde por falta de luz, e eu me perderia por negligenciar, transmitir essa luz. Isso é muito sério, irmãos. Nós precisamos acordar para isso.
Alguns não estão fazendo literalmente nada pela verdade. E por seu exemplo de indiferença, estão levando outros a tomar a mesma posição de inutilidade, separando-se assim de Cristo. Essa última classe inclui a maioria da igreja. Estão pensando e planejando apenas para si mesmos. Todas as capacidades do seu ser estão centralizadas no eu e no meu. E a cada ano estão se tornando mais egoístas e limitados. Não abrem o coração para a graça e o amor de Deus, de Cristo, para libertar sua natureza e enobrecer o seu ser, mostrando compaixão para com os seus semelhantes. Então, irmãos, aqui eis uma advertência para nós. Quando estamos demasiado centrados no eu, no meu, nos nossos interesses próprios, sem pensar nas pessoas que estão precisando da palavra de Deus. Eu vou mostrar um texto aqui da inspiração, está no Conselho sobre Mordomia, um texto que eu considero bastante pesado, né, para usar essa expressão. Diz assim, olha, todo crente deve ter todo o coração, olha, em sua ligação com a igreja. Todo crente, quantos crentes? Todos. Quanto do coração? Todo o coração em sua ligação com a igreja. A prosperidade da igreja deve constituir-lhe o seu primeiro interesse. E a menos que se sinta sob sagradas obrigações de tornar sua ligação com a igreja mais um benefício para a igreja do que para si mesmo, a igreja passará muito melhor sem ele. E o texto conclui, está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Olha, irmãos, o interesse do progresso da igreja, a prosperidade da igreja deve ser primeiro para nós. E diz o texto que a minha ligação com a igreja deve ser mais benefício para a igreja do que para mim. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e perguntam, o que a igreja tem a oferecer para mim? A pergunta está errada. A pergunta é, o que eu posso fazer para abençoar a igreja? O que eu posso fazer para contribuir com a igreja? Para somar com a igreja? E o texto, a parte pesada que eu mencionei é essa aqui, olha. A menos que eu me sinta sob sagrada obrigação de tornar minha ligação com a igreja mais um benefício para a igreja do que para mim mesmo, a igreja passará muito melhor sem mim. Porque eu serei aqui um peso morto. Eu estarei consumindo, mas não produzindo. Eu estarei recebendo os benefícios, as bênçãos da comunidade, mas eu mesmo não vou participar, não vou contribuir. E o texto termina, está ao alcance de todos fazer alguma coisa pela causa de Deus. Deus é justo, irmãos, equilibrado. Ele não quer que façamos tudo. Ele não quer que façamos o que outros têm que fazer. Mas Ele está nos pedindo que precisamos fazer o quê? Alguma coisa. Alguma coisa. E é muito bom quando as pessoas se dispõem, né? Às vezes procura a liderança da igreja. Irmão, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? O que está precisando da igreja? Essa atitude é muito nobre, está de acordo com o que estamos estudando. Muitíssimos dos que compõem hoje nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Olha, irmãos, não são muitos, são muitíssimos. Vão e vêm como a porta sobre os seus gonzos, as dobradiças, né? Durante anos escutaram complacentemente as verdades mais solenes e comovedoras da alma, mas não as puseram em prática. Então, o nosso perigo, irmãos, não é deixar de saber nossa missão. Nosso perigo é deixar de cumpri-la. Olha, por anos estamos aqui na igreja, quantos sermões já assistimos aqui? Quantas mensagens já tocaram o nosso coração desse lugar? Quantas vezes nós saímos daqui já compungidos, constrangidos a fazer algo para Deus? E quantas vezes nós estivemos aqui apenas como papas sermões, ouvindo, criticando, olha, eu poderia ter usado esse texto, o pregador é fraco. Quantas vezes fazemos isso?
E finalmente, irmãos, a reflexão: quem sou eu na igreja? Quem é você na igreja? Que papel nós temos desempenhado aqui? Na igreja você é produtor ou só consumidor? Eu li um texto, não trouxe aqui nessa mensagem, mas Ellen White diz que muitas pessoas desfrutam do ambiente da igreja, de tudo que Deus derrama aqui nesse lugar, mas prefere que outros lhes paguem a conta. Então, olha, a gente vem aqui, desfruta do conforto desse lindo templo, mas muitas vezes não estamos nem preocupados quanto custa isso. Ah, alguém deve estar pagando aí, alguém está bancando. E alguém está mesmo. Mas sem a sua ajuda é mais pesado, é mais difícil. Então quem sou eu na igreja? Sou produtor ou só consumidor? Eu estou aqui para somar ou só para receber o que a igreja tem a dar? Eu nunca me esqueço de uma querida irmã nossa, num campo que nós trabalhamos. Ela fez uma viagem para a cidade vizinha. E nesse trajeto ela deu carona para uma pessoa que ia para aquela cidade. A pessoa pediu carona. Ela foi, levou a pessoa, deu a carona, passou o dia lá. Na volta ela passou na casa da irmã que liderava as dorcas da igreja para pedir o dinheiro da passagem que ela tinha dado a carona para a pessoa. Então, nós fazemos, muitos de nós, neste péssimo exemplo, fazemos conta. Olha, Deus está me devendo aqui, eu fiz um favor para alguém, vou lá no caixa da igreja para me recompensar do favor que eu fiz. Até que ponto, irmãos, nós podemos ser tão mesquinhos, conhecendo essa luz, pertencendo à igreja, fazendo o que estamos fazendo aqui há tantos anos, mas sem compreender exatamente qual é o nosso papel aqui. Na igreja você é servo ou você é cliente? Eu já vi muitas vezes irmãos nossos chegar na igreja e passar os dedos no banco para saber se está sujo. Reparar se está tudo no lugar. É como se ele fosse um cliente que vai ser atendido assim. E muitas vezes nós aqui da frente tratamos a igreja como clientes. Falamos, olha, tomara que você esteja bem confortável aí nesse banco. Tomara que o ar-condicionado não incomode você, esteja num clima que você se agrade. Quer que aumente, irmãos? Quer que diminua? Talvez nós ensinamos as pessoas que elas aqui têm exigências a fazer, como um cliente pode fazer numa empresa, onde ela leva o dinheiro para adquirir algum produto ou serviço. Mas aqui, irmãos, a nossa posição deve ser servo. Se eu vi um banco sujo, eu não tenho a quem reclamar. Eu posso ir lá limpar, devo. Não ter o comportamento na igreja de cliente, como se alguém estivesse aqui para me servir. Esse comportamento é inadequado. Quem sou eu na igreja? A inspiração diz, todo discípulo nasce no reino de Deus como missionário. É assim que nós nascemos. Lembra do nosso primeiro amor, do seu primeiro amor? Fervor, não tinha sol, não tinha chuva, não tinha sono depois do almoço. Você fazia tudo em qualquer hora, em qualquer tempo. Porque nós nascemos assim, missionários. Depois o tempo passa e nós nos acostumamos com o sagrado. Nós achamos que isso aqui é uma coisa comum, especialmente para quem é de berço evangélico ou da igreja. Nos acostumamos com o sagrado e nem as mensagens chocantes nos assustam, nem as ameaças mexem conosco, né? Ficamos numa condição um pouco... A condição de Laodiceia, irmãos, é reprovada por Cristo, não é? É de mornidão. Não é alguém que saiu da igreja, se rebelou. É alguém que está frio, morno, né? Na igreja. É a pior condição para estarmos. Essa frase desse grande evangelista, se você não tem nenhum desejo de levar outros para o céu, significa que você mesmo não está indo para lá. Porque todos que estão indo para o céu não ficam satisfeitos se não levar alguém consigo, se não envolver alguém, se não evangelizar alguém, não é? E quem não trabalha, como é que nós conhecemos esse ditado? Quem não trabalha, vai dar trabalho, né? É comum esse ditado. Os que professam crer na verdade, mas não se preocupam com a salvação dos outros, se afastarão continuamente da igreja. Olha, irmãos, eu li o livro Serviço Cristão, né? Eu quero recomendar à igreja, alguém que ainda não leu, por favor, leia. O Serviço Cristão insiste na ideia de que
o remédio para o desânimo é o trabalho missionário. E nesse texto do Ministério Pastoral, diz que quem não se preocupa em salvar outros, qual é o resultado? Você nunca vai ver numa ata de igreja a exclusão de alguém porque não fez o trabalho missionário. Mas a causa principal, a doença, o câncer que carcomeu a fé desse irmão, foi a inércia, foi a ociosidade, a falta de atividade na igreja. Exigirá tempo e esforço da parte do pastor, dos líderes, evitar que naufraguem na fé, quando poderiam estar trabalhando com todas as forças para apresentar o caminho da vida e da salvação aos seus amigos e vizinhos. Centenas de homens e mulheres que, neste momento, professam estar envolvidos na obra de Deus, não estão fazendo nem 10% do que poderiam, se apenas aperfeiçoasse todos os talentos que Deus lhe deu. Então, irmãos, evitaria muita apostasia na igreja, se nós fôssemos mais ativos. Porque o remédio para tristeza, desânimo espiritual, o remédio é você ir visitar uma pessoa no hospital, né, Joane? Você vê que alguém ali, que um aperto de mão, uma oração, uma presença, uma frase, eu vim te visitar, já funciona como um remédio. É você ver pessoas, crianças abandonadas numa creche, é você visitar lar de idosos, que os filhos abandonaram ali. É assistir essas pessoas nesses momentos, nessas dificuldades, que vão dar para nós a ideia de que nós somos muito privilegiados, muito abençoados. Vamos valorizar mais o que Deus tem nos dado, as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Vamos ter mais compaixão com o próximo. Vamos ter mais certeza que Jesus está perto de voltar. Porque os filhos colocam os pais no asilo, deixam abandonados lá. Os pais colocam as crianças nos lar de abrigo, deixam abandonados lá. As pessoas estão doentes nos hospitais com diversas enfermidades, precisando. Às vezes a pessoa não tem ali nenhum familiar, a pessoa é internada lá e morre como indigente, precisando de uma palavra. No momento em que as pessoas estão com o coração aberto para ouvir uma oração, uma mensagem, o que estamos fazendo por elas? Toda pessoa tem o privilégio de ser o conduto vivo, pelo qual Deus pode comunicar sua luz. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. E não há nada que o mundo mais necessite. Cristo deseja e o mundo necessita da manifestação do amor do Salvador mediante os seus filhos. Todo o céu está à espera de condutos, tubos, canais, pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção aos corações humanos. No Espírito de Profecia é muito recorrente essa expressão conduto. São os canais, os tubos por onde Deus quer derramar sobre outras pessoas as bênçãos, a graça, o seu amor. E nós somos esses tubos, esses canais. Muitas vezes estão entupidos, enferrujados, ou ocupados com outras coisas. Irmãos, Jesus virá. Jesus virá, mesmo que eu não esteja esperando. As profecias irão se cumprir. O relógio de Deus não reconhece tardança. Jesus virá, mesmo que eu não esteja pronto para recebê-lo. E a sua obra será concluída, mesmo que eu e você não nos envolvamos nela. Jesus ensinou que se nós nos calarmos, o que Ele vai fazer? Vai usar plano B, meios que não estavam no seu ideal, no seu plano A. O plano A é usar pessoas que Ele chamou das trevas para a luz, que Ele deu mensagens maravilhosas que nós conhecemos. Esse é o plano A. Mas se nós negligenciarmos, não sabemos até quando Deus vai ficar nos esperando para nós fazermos esse trabalho. Ele vai chamar pessoas de outras denominações que não conhecem o que nós conhecemos, que muitas vezes nós desprezamos, e vai colocar no nosso lugar. E vai haver aqui um movimento na igreja de troca de lugares, né, na sacudidura. Os mornos, os inertes vão ser lançados fora na sacudidura.
E o alto clamor vai trazer pessoas que estão hoje nas trevas, que não conhecem esse caminho. E eles virão com muito fervor, valorizarão muito o conhecimento que nós temos, a posição que nós temos, o lugar que Deus nos deu. E haveremos de contemplar muitas surpresas nesse sentido, porque Deus tem seus 1000 métodos para trabalhar. Mas, irmãos, somos nós que fomos chamados, somos nós que estamos aqui nessa noite, somos nós que recebemos o convite de Jesus de sermos condutos vivos, onde quer que estejamos, para levar essa mensagem a outras pessoas. E em Mateus 24:14, a profecia: este evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Que nós possamos participar, irmãos, desse trabalho, para que possamos participar também desse maravilhoso momento. Amém?